Oi pessoal, meu nome é Bruno Almeida, também conhecido como White Code. Eu sou administrador do blog Open Informática e estou aqui em meio a um projeto social em que disponibilizo um curso de qualidade totalmente gratuito de informática básica, com o objetivo de auxiliar nas aulas de inclusão digital e a todos que desejam um bom material de estudo, seja para concursos públicos ou para aprimorar seus conhecimentos. A todos que desejam distribuir este vídeo ou qualquer outro material disponibilizado aqui, fiquem à vontade. Na descrição dos vídeos, você encontrará os links para downloads dos slides e apostilas produzidas por mim. Agradeço a todas as pessoas que derem os devidos créditos, mas não se atentem somente a isso, porque o importante é este conteúdo chegar a todos os que precisam. As aulas serão organizadas da seguinte forma. No início eu pretendo responder algumas perguntas feitas nos comentários dos vídeos anteriores, ou as que forem enviadas por e-mail. Depois direi qual o assunto tratado na aula, e é aqui que a aula tem início. No final do conteúdo deixarei algumas questões e ajudarei a resolvê-las, e em seguida farei algumas recomendações de materiais que auxiliem ou acrescentem algo referente à aula, como filmes, livros ou algo do gênero. Os temas abordados nesta aula são: o que é um computador e a história dos computadores. Bom pessoal, de uma maneira simplificada, o conceito de um computador é uma máquina que lê dados, efetua cálculos e fornece os resultados. Os principais tipos de computadores são mainframes, supercomputadores, servidores, computadores pessoais, que será o foco do nosso curso, e computadores de mão. Os mainframes, logo no início da computação, foram computadores enormes e chegavam a ocupar grandes salas e até mesmo andares inteiros. Pesavam toneladas e o seu poder de processamento pode ser comparado às nossas calculadoras de hoje. Ter uma máquina dessa exigia constante manutenção e a energia consumida por ela era enorme. Hoje, em sua maioria, não são muito mais rápidas do que os servidores de grande potência e muito menos que os supercomputadores, mas sua capacidade de armazenar dados é gigantesca. Os supercomputadores. Um supercomputador possui centenas até milhares de processadores. Este tipo de computador, como os mainframes, precisam ficar em grandes salas de refrigeração. Eles são utilizados para cálculos e estudos que exigem baixa margem de erro. E são poucos os que existem no mundo, por serem muito caros. Os servidores. Servidores são computadores com grande desempenho para trabalho em redes de alta velocidade, enorme capacidade de armazenamento de dados e possuem em sua maioria diversos processadores, mas é bem comum servidores com um único processador. Existem diversos tipos de servidores, alguns deles são servidores de arquivos, que servem para guardar arquivos de diversos usuários, servidores web, que são responsáveis pelo armazenamento de páginas de sites, servidores DNS, responsáveis pela conversão de endereço IP em endereço de sites e vice-versa. Os computadores pessoais. O termo computador pessoal abrange computadores de mesa, também conhecido como desktops, e notebooks. É o tipo mais versátil de computador e podemos usá-lo para diferentes necessidades, como ouvir música, estudar, navegar pela internet, jogar, trabalhar e muito mais. Os computadores de mão. Nesta categoria, podemos destacar os smartphones e tablets como os principais computadores de mão nos dias de hoje. Com sua versatilidade e portabilidade, os computadores de mão vêm crescendo no mercado de uma maneira muito rápida, e esta categoria é a mais recente se for comparada aos outros. A história dos computadores. O ser humano possui uma sede insaciável de conhecimento, que nos influenciou, além de muitas outras coisas, no desenvolvimento de inúmeras ferramentas. Entre essas ferramentas, o computador tem grande destaque, pois nos auxilia em praticamente todas as nossas tarefas. Grande parte dos inúmeros computadores construídos durante sua evolução já foram esquecidos há muito tempo, mas alguns causaram um impacto significativo. Para entender como chegamos aos computadores de hoje, mencionarei alguns dos principais inventos que influenciaram no desenvolvimento dos computadores modernos. Desde a antiguidade, o ser humano possui a necessidade de calcular, e utilizava os dedos como forma de contagem. É por este motivo que até hoje nossa base do sistema de numeração ser decimal. Com o passar do tempo, os dedos já não eram mais suficientes para realizar as contagens, então passaram a utilizar pedras.
e cada uma delas eram associadas ao que seria contado. Mas os números foram crescendo e a necessidade de precisão e a dificuldade em solucionar cálculos cada vez mais complexos levou ao homem a criar mecanismos com a intenção de simplificar suas tarefas. Assim foram surgindo ferramentas como os ábacos, réguas de cálculo, máquinas de calcular e os computadores. A evolução dos computadores pode ser classificada em 5 gerações. A geração 0 dos computadores mecânicos, a primeira geração dos computadores valvulados, a segunda geração dos computadores transistorizados, a terceira geração dos computadores utilizando circuitos integrados e a quarta geração, que é a da integração em escala muito grande. A geração 0, que consiste na invenção e a evolução das primeiras calculadoras mecânicas. Seu período teve início em 1642 e foi até 1945. Em 1642, um matemático francês chamado Blaise Pascal criou uma das primeiras calculadoras mecânicas, chamada Pascalina. Sua intenção era criar uma calculadora que pudesse realizar as 4 operações básicas para ajudar seu pai, que era um coletor de impostos do governo francês. Mas no fim, a Pascalina apenas conseguia somar e subtrair. Em 1672, um alemão chamado Gottfried Leibniz conseguiu o que Pascal não havia conseguido: criar uma calculadora capaz de realizar todas as operações fundamentais. Se passou cerca de 150 anos, desde o invento de Gottfried Leibniz, até que um professor da Universidade de Cambridge, chamado Charles Babbage, um homem muito à frente de seu tempo, considerado por muitos o pai da computação, fez inúmeras contribuições para o computador moderno. Apresentou a primeira calculadora mecânica automática, chamada máquina diferencial, e foi projetada para executar um único conjunto de instruções. O mais interessante dessa máquina é que ela já era capaz de perfurar seus resultados numa chapa de gravação de cobre, com uma espécie de agulha, muito parecida com uma gravação de CD. Mas isso não foi tudo. Um tempo se passou após o lançamento de sua máquina diferencial, e Babbage logo começou a trabalhar no projeto e na construção de uma sucessora, chamada máquina analítica. A máquina analítica tinha 4 componentes: a memória, a unidade de cálculo, a seção de entrada, onde a máquina lia os algoritmos através de um cartão perfurado, e a seção de saída. Sua finalidade era o cálculo de qualquer expressão matemática que pudesse ser estabelecida através de um algoritmo. Para desenvolver os programas para a máquina analítica, Babbage chamou Ada Byron King, a Condessa de Lovelace. Ela era uma matemática muito talentosa, e ao compreender o funcionamento da máquina analítica, passou a escrever os programas, tornando-se a primeira programadora de computador da história. Mas por muitas limitações técnicas e financeiras, a construção não pôde ser concluída. Simplesmente a tecnologia daquela época não era suficiente para concluir o projeto. Estamos falando da primeira metade do século XVIII. Mas a contribuição teórica de seu projeto foi tão importante que é usada até hoje. Os computadores mecânicos foram surgindo até a primeira metade do século XX, e com eles, os computadores pré-modernos. Neste período se destaca a tabuladora de Hollerith, que foi usada para auxiliar na coleta de dados para o censo nos Estados Unidos, e o Mark I, desenvolvido pelo Howard Aiken, em 1943 na Universidade de Harvard. A Segunda Guerra Mundial foi um grande incentivo no desenvolvimento dos computadores. Grandes marcos tecnológicos se deu a este conturbado período, com a necessidade de desenvolver computadores capazes de prevenir possíveis ataques balísticos e até mesmo quebrar a criptografia de mensagens inimigas. E após este período, a tecnologia já permitia o desenvolvimento de computadores completamente eletrônicos, iniciando a chamada computação moderna e a primeira geração de computadores. A primeira geração de computadores teve início em 1945 e foi até 1955. As principais características dos computadores desta geração é o uso das válvulas eletrônicas, e eles eram gigantescos, utilizavam quilômetros de fios e frequentemente tinham problemas de funcionamento. Também necessitavam de um complexo sistema de refrigeração.
O principal computador deste período foi concluído em 1946. Seu nome é ENIAC. Desenvolvido pelos cientistas norte-americanos John Eckert e John Mauchly, o projeto foi considerado o primeiro computador digital eletrônico e o pai dos computadores. As dimensões deste gigantesco computador eram de aproximadamente 25 metros de comprimento e 5,5 metros de altura. O seu peso total era de 30 toneladas, poderia facilmente ocupar o andar inteiro de um prédio. Foi durante a guerra que os ingleses construíram um dos primeiros computadores eletrônicos da história, o Colossus. Este projeto foi liderado pelo matemático Alan Turing e foi concluído em 1944. O projeto era ultra-secreto, e sua função era quebrar as mensagens criptografadas dos alemães durante a guerra. Os alemães usavam um equipamento eletromecânico chamado Enigma para criptografar suas mensagens. Apesar do Colossus ter sido criado antes do computador ENIAC, demorou décadas para que as informações do projeto fossem divulgadas publicamente. A segunda geração surgiu com as substituições das válvulas eletrônicas por transistores. Os computadores passaram a ter um desenvolvimento muito rápido a partir daí, impulsionados principalmente por dois fatores essenciais: os sistemas operacionais e as linguagens de programação. Teve início em 1955 e foi até 1965. Na imagem, do lado esquerdo, são as válvulas utilizadas na primeira geração dos computadores, e no lado direito, os transistores utilizados a partir da segunda geração de computadores. Uma referência deste período é o IBM 7030, o primeiro supercomputador transistorizado. Custava em torno de 13 milhões de dólares. Seu tamanho já era bem reduzido se comparado ao gigante ENIAC. É um pouco maior que o seu concorrente PDP-8, lançado na mesma época, que basicamente era uma versão mais simples que o IBM 7030. Mas ainda assim era uma alternativa menos cara, tornando-se um sucesso de vendas. A invenção do circuito integrado de silício por Robert Noyce em 1958 permitiu que dezenas de transistores fossem colocados em um único chip, possibilitando a construção de computadores menores, mais rápidos e mais baratos. A terceira geração iniciou em 1965 e foi até 1970. A quarta geração teve início com a possibilidade de colocar no único chip centenas, depois milhares e por fim milhões de transistores, tornando os computadores muito menores e mais rápidos. A integração em escala muito grande permitiu que os computadores pessoais surgissem, como o Apple I, lançado em 1976, e o IBM PC, lançado em 1981. Vamos às questões. Bom pessoal, preparei 4 questões e ajudarei a resolver as duas primeiras. As outras duas vocês encontrarão as respostas na apostila. Complete a frase selecionando a alternativa correta. 1. O computador é uma máquina que A. Lê dados, efetua cálculos e não fornece os resultados. B. Não pode ler os dados, não efetua cálculos e fornece os resultados. C. Lê dados, não efetua cálculos e exibe os resultados. D. Lê dados, efetua cálculos e fornece os resultados. A alternativa correta é a D. O computador é uma máquina que lê dados, efetua cálculos e fornece os resultados. Questão 2. Um computador pessoal é o tipo de computador A. Mais antigo, podendo ser chamado de mainframes. B. Com maior poder de processamento dentre todos os outros. C. O mais versátil, podemos utilizá-lo para realizar diversas tarefas de acordo com nossas necessidades. D. Com a maior portabilidade, assim como os smartphones e tablets. A alternativa correta é a C. Um computador pessoal é o tipo de computador mais versátil. Podemos utilizá-lo para realizar diversas tarefas de acordo com nossas necessidades. Selecione a alternativa correta. Terceira questão. Qual governo financiou o desenvolvimento do computador Colossus durante a Segunda Guerra Mundial? A. Inglaterra. B. Brasil. C. China. D. Japão. Quarta questão. Blaise Pascal criou uma máquina chamada A. Máquina diferencial. B. Pascalina. C. Máquina analítica. Ou D.
ENIAC? Essas questões, a resposta você encontra na apostila. Vamos à recomendação da semana. Bom pessoal, essa semana eu recomendo que assistam ao filme Piratas do Vale do Silício. É um filme que retrata a trajetória de Steve Jobs, cofundador da Apple, e Bill Gates, cofundador da Microsoft, na criação de suas empresas e sua histórica rivalidade. Vale ressaltar que tomaram a liberdade de alterar alguns fatos para dramatizar ainda mais o filme, mas ainda assim é um excelente filme para aqueles que gostam do tema e procuram aumentar seu conhecimento sobre a história dos computadores pessoais. Bom, espero que tenham gostado da aula. Caso tenha gostado, dê um curtir no vídeo e ajude a divulgar o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal, só assim você vai poder ficar por dentro de todas as nossas novidades. E não se esqueça de baixar o material da aula na descrição do vídeo. E não deixe de comentar, assim posso esclarecer suas dúvidas. Até a próxima aula.